Bom dia! Hoje é sexta-feira, são 10 horas da manhã, dia 12 de abril, e está começando agora mais um Cresce Esclarece. Hoje o assunto é os corretores e o Simples Nacional. Hoje o nosso convidado para falar sobre isso, ele é um especialista no assunto. Ele é vice-presidente de Administração e Finanças do Conselho Regional de Contabilidade, o senhor José Donizete Valentina. Muito bom dia, José, tudo bem? Bom dia, Sônia. Também agradecer aqui pelo convite, né, ao presidente Viana, a todos aqui, todos os conselheiros, todos os funcionários aqui da casa, porque eu fico muito honrada nessa parceria, né, que nós estamos formando e fortalecendo cada vez mais entre o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo e o Cresce. Para a gente é muito importante ter esse contato, porque a profissão contábil, ela é uma profissão que exige muito, né, muito complexa, mas é muito bom para nós também podermos estar levando o conhecimento e ajudando nossos irmãos aí, parceiros aí, a também ter sucesso na profissão. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui, agradecemos por ter aceito o nosso convite e já reiteramos a nossa vontade de trazê-lo para fazer uma palestra sobre esse assunto, né? Vai ser um prazer. Porque o senhor sabe, né, senhor Donizete, a gente tem a expertise do mercado imobiliário, mas realmente é o que o senhor falou, para entender de contabilidade é mais difícil, né, do que entender de física quântica, né? Ser contador hoje é mais fácil você estudar física quântica que contabilidade. Com certeza. Porque daí não é só para o contador, né, é também para o empresário. Porque ser empresário hoje são tantas variáveis que se ele não tiver um profissional para lhe dar o suporte, é muito difícil sobreviver nesse mercado. Mesma coisa, né? Eu tenho alguns imóveis que eu loco e tenho imóveis que eu loco para me usar também, né? Meu, e eu vou atrás sempre do quê? Do lado de um gestor, de uma imobiliária, né, de um gestor, um administrador imobiliário, que me faz esse serviço, porque realmente existe tantas variáveis desse segmento que eu com certeza iria omitir alguma coisa e ser prejudicado ou prejudicar alguém. Então, realmente eu acho que existe, né, o profissional justamente para que ele possa exercer as suas competências e dar essa segurança, né, para o próximo. Com certeza. Seu Donizete, então vamos começar falando um pouquinho vamos lá, vamos sobre o MEI. Né? Para ser o MEI, é obrigatório optar pelo Simples Nacional, mas quem opta pelo Simples não obrigatoriamente se enquadra nas regras do MEI. É isso mesmo? Sim, nós vamos... a gente estava até conversando aqui fora do ar, porque realmente é um assunto bem complexo. É importante, em primeiro lugar, que todos entendam uma coisa. Primeiro, você tem que entender o seguinte, antes de você chegar aqui no MEI, chegar no Simples, primeira coisa que você vai entender é o seguinte, qual é a condição que você vai trabalhar no mercado? Ou você é pessoa física ou você é pessoa jurídica. Pessoa física, como que você atua no mercado com pessoa física? Você vai ser o dito cujo autônomo, né, aquele que emite lá o RPA, ou você vai trabalhar pela CLT, vai ser registrado na condição realmente de empregado, né? Ou você vai ser pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela não é pessoa física. Eu até brinco, né? Eu falo que é que nem você ser solteiro e ser casado. Você pode falar que pode ser até engraçado, mas as responsabilidades, não só com o próximo, mas também civis e também jurídicas, são muito diferentes. Então, ser pessoa física e pessoa jurídica são duas situações totalmente distintas. A pessoa jurídica tem que constituir uma empresa formalmente, atualmente, pelo novo Código Civil Brasileiro, que vai ser uma sociedade empresária aberta na Junta do Comércio ou uma sociedade simples aberta no cartório, mas é uma empresa. Quando nós falamos do MEI, o microempresário individual, ele foi constituído com uma intenção muito forte, que era tirar o empreendedor individual da informalidade, aquele que não tinha empresa, não tinha nada e trabalhava, vamos dizer, o informal mesmo. E o que aconteceu? O Simples Nacional trouxe para dentro dele, então, vamos dizer o seguinte, Simples Nacional não é pessoa jurídica, vamos com calma. É uma lei tributária para pagar tributo federal unificado. Dentro dele se criou um apêndice chamado MEI, que é o microempresário individual. Só que o microempresário individual, ele ainda não constituiu uma empresa, ele não é pessoa jurídica ainda. Ele sofre uma pequena equiparação, mas ele não é pessoa jurídica.
O MEI, ele é para faturamento até R$81 mil ano. O que, no caso aqui, o corretor, ele está nem... Acho que na tabela de quem pode se enquadrar no MEI, ele nem se enquadra. Não. E também tem mais, 81 mil por ano para um corretor, não que seja impossível, mas as comissões que se acumulam no ano ultrapassam isso. Então, não é uma opção, né? Não é uma opção. O MEI seria para aquele trabalhador, a cabeleireira, um pipoqueiro, enfim. Então, tem N profissões aí que sempre é foi possível. informal, né? A tabela é muito grande, mas é possível entrar no MEI. Mas o MEI ele fica vinculado, né, que é um produtor, né, ele é um produtor autônomo, é onde ele pode ter no máximo um funcionário pagando até um salário mínimo. Aí tem toda uma regra, mas ele foi feito realmente para essa categoria. Agora, o Simples Nacional, que já é o próximo passo, ele já exige que seja pessoa jurídica. E ser pessoa jurídica é constituir primeiro uma empresa. Você não abre uma empresa no Simples, você abre uma empresa. Depois você vai dizer se você vai enquadrar ela no Simples, pagar os impostos federais unificados, ou você vai não estar no Simples, mas já é empresa, e pagar os impostos federais separados. O Simples, ele agrega 8 tributos, né? Ele agrega, dos 8 tributos, nós temos um que é municipal, que é o ISS, você tem um que é estadual, que é o ICMS, né? E os demais tributos são todos federais, que você tem lá o IPI, e os impostos sobre faturamento e impostos sobre lucro. Então, na verdade, você está pagando todos eles, mas agregado num único pagamento. Não é imposto único, não. Uma vez só. Você paga, eles destinam para cada um. Então, o Simples Nacional, ele já é a categoria onde você é um empresário e optou para pagar no Simples Nacional, que também você tem que verificar se vale a pena, porque tem situações que a tributação do Simples não é vantajosa e é vantajoso pagar fora do Simples. Então, é o que nós chamamos de planejamento tributário. Então, não existe profissão de fé quando você fala de cálculo tributário. Cada caso é um caso, todos perante, né, essa análise é singular. Cada um tem a sua singularidade, ou seja, você vai ter que ter o trabalho de fazer uma análise para o seu caso, porque tem muitas variáveis que às vezes você ouve no uso e costume, o que é melhor para você pode não ser melhor para o outro, o que é melhor para o outro pode não ser melhor para você. Seu Donizete, com o Simples, qual que é o limite da receita anual bruta das microempresas e das empresas de pequeno porte? Tá. A microempresa, ela tem o limite de 360 mil, né? E o limite máximo do Simples é 4.800.000. Só que aí você vê que eu tive, né, o privilégio, quando a Lei Complementar 123, em 2006, ela foi publicada. Então, eu estava lá em Brasília, junto com o CFC, os contadores do Brasil, eles foram chamados para poder divulgar o Simples em seus estados. Eu fui um dos representantes de São Paulo, que esteve lá em Brasília e veio fazer a divulgação do Simples aqui em São Paulo. Mas só que a gente ficou numa saia justa, porque o Simples ele não é tão simples, ele é bem complexo. Com certeza. E sem querer desmerecer... Só é simples no nome, né? Não estou assim desmerecendo, mas ele é complexo, né? Ele é complexo. Então, olha só que como é um pouquinho mais complexo do que se diz. O limite de 4.800, o aumento houve em 2017 para 2018. Só que esse aumento só vale para os tributos federais. O municipal e estadual, ele ficou em 3.600. Isso quer dizer, se você exceder o limite de 3.600, 3.600.000 no ano, é óbvio que o primeiro ano que você abre a empresa não é 3.600.000, é proporcional ao número de meses que você abriu, mas depois que segundo ano em diante, já são 12 meses. O que acontece? Ultrapassou 3.600 perante o ISS da prefeitura, você já caiu fora do Simples. Nossa Senhora. Né? Mas você ainda continua para os impostos federais, porque é 4.800. Então, você tem que tomar muito cuidado que esse limite, ele é 4.800, mas ele é 3.600 se você, a hora que exceder, você já está fora para os impostos realmente é o que o senhor falou, é complexo isso, né? Isso é um detalhe, né? Dos detalhes, né? Porque são muitas variáveis, né? Então, mas eu estou assim, falando de uma forma mais simples e uma forma resumida, né? E é vantagem aderir ao Simples? É vantajosa essa adesão, principalmente do corretor de imóveis?
Queria que o senhor fizesse uma análise vamos fazer geral. Aqui um resumo aqui da obra, né? É. Eu vou me esforçar nesse sentido, né? Espero que eu consiga aí agregar um pouco de conhecimento para todos. Nós temos na área da corretagem, na área da imobiliária, nós temos duas categorias. O corretor, vamos até deixar claro o seguinte, quando você monta a sua pessoa jurídica, constitui a pessoa jurídica, ou tanto faz se você abriu como individual, olha a pessoa jurídica, a forma que você exerce, se você é individual ou sociedade, não muda. Você tem os mesmos direitos e obrigações. É óbvio, né, que tem a individual, que você responde com os seus bens, tem a EIRELI, que é com 100 salários mínimos, você se torna limitado, ou seja, a sua responsabilidade é limitada ao patrimônio, com a sociedade e tudo mais. Mas, na verdade, quando você constituiu essa empresa, você vai dizer assim, olha, o que é mais vantagem para mim entrar no Simples? Então, a primeira coisa, no objeto social da empresa, tem que estar escrito qual é a sua atividade. Tem que estar muito claro ali. Então, você vai dizer, primeiro, eu vou trabalhar com corretagem da compra e venda de imóveis, você pode estar fazendo até laudos, né? Então, é a corretagem. O segundo é a gestão, né, a administração imobiliária, que é a famosa imobiliária. São duas atividades diferentes. Uma você faz a administração e a outra você faz lá pela compra e venda, que você atua, né, na corretagem. Está bem claro isso no seu objeto? Ótimo. Aí você vai para a parte tributária. Na parte tributária, você parte do seguinte pressuposto. Eu estou fazendo corretagem, então na minha empresa já está configurada, eu vou emitir a minha nota fiscal como corretagem. Eu estou trabalhando com administração, eu estou emitindo a nota fiscal como administração. Aí você vai para a tributação. E como que eu tributo? Se você estiver no Simples Nacional, você vai pagar os tributos de forma unificada. Se não tiver, você vai ser ou lucro presumido ou vai ser lucro real. É óbvio que o lucro presumido ele tem também um limite de 78 milhões. Aquele que faturar acima de 78 milhões já é obrigado a ser lucro real, né? E o limite do Simples Nacional é 4 milhões e 800. Ok. Você entrou no Simples Nacional, você vai entender que ele tem 5 anexos para pagar tributo. Dos 5 anexos, 3 são de serviço, 1 é de comércio, 1 de indústria. A corretagem ela incide sobre o anexo 3, que eu diria o seguinte, ele é muito mais vantajoso, o que está trazendo mais vantagem hoje. É vantagem estar no anexo 3? Na maioria dos casos, sim. Na maioria dos casos, sim. Então, quando você fala, mas se eu optar pelo anexo 3, só da parte de corretagem, hein? Se eu optar pelo anexo 3 e eu falar, não quero estar no Simples, vou pagar separado, fora do Simples, como presumido, é vantagem. Você vai notar que, se o seu contador, porque realmente não é questão só de defender a classe, que por mais que eu defenda, mas realmente é complexo. Eu também sou empresário. Então, você faz o seguinte, a hora que você compara o cálculo do tributo pelo anexo 3 e pelo lucro presumido, conclusão que você chega? Que a diferença é muito pequena. Só que a grande vantagem do Simples é que pelo fato de, quando ele tem, né, a categoria incluída nos impostos unificados, que um dos impostos é a Previdência Social, ele é obrigado a pagar sobre a folha de pagamento. Então, eu tenho funcionário. Então, quanto mais funcionário eu tenho, quanto mais folha de pagamento eu tenho, mais interessante é o Simples. Porque você já pagou tudo no percentual. Se você está fora do Simples, você paga 20% sobre a folha de pagamento ao INSS. A empresa paga. Ela tem a incidência de 20% do valor da folha de pagamento. Esses 20% sobre a folha de pagamento, ele está fora de todos os tributos. Então, acaba onerando mais a empresa, se tornando mais vantagem o Simples. Então, quem tem funcionários quanto mais tem que levar isso em consideração. Por isso que na simulação ele tem que levar isso também. Quanto mais funcionário ele tem, mais interessante vai ficando o Simples e o anexo 3. Só que aí vem todo o lado bom, tem o lado ruim, né? Aí você tem, no caso, quem trabalha com, no caso da gestão e administração imobiliária, que é a imobiliária, essa não se enquadra no anexo 3, se enquadra no anexo 5, aonde a tributação é quase dobrada e já não é vantagem, salvo se tiver uma folha de pagamento muito alta. Só que aí o legislador criou lá um fator, eu falei que o Simples é complexo,
que ele chamou de fator R. O que é esse fator R? Vamos, fator R, vamos explicar pro corretor. Eu falei que tem que aprender física quântica, ninguém... Não, olha, o senhor está me convencendo, acabaram realmente. de tirar a foto do buraco negro ultimamente. É mais fácil do que aprender o Simples Nacional. O fator R é um benefício ou um incentivo que o governo trouxe à geração de emprego. Então, ela fez assim, quando você é imobiliária, né, gestor de imobiliária, e você está no anexo 5, você é obrigado a informar o valor total da sua folha de pagamento. E o faturamento é óbvio para calcular o tributo, que também é o cálculo do tributo. Se você perguntar como é que faz o cálculo, você vai ver que é uma tabela fórmula periódica dos elementos. Pitágoras que inventou. Aí o que você tem ali? Então, ele faz simplesmente, ele divide o total da folha pelo faturamento. Se o resultado for até 28%, você vai pagar a tabela 5 como manda o figurino. Se excedeu o tal da folha, excede a 28% do faturamento, você ganha o benefício de ir para o anexo 3, a tributação sua cai lá embaixo. Ou seja, eles estão fazendo uma forma de incentivar a geração de emprego. Paga-se menos se você gera mais emprego, o que realmente é fantástico. Então, o anexo 5, se você não tiver o fator R acima de 28%, olha, salvo também se você, pelo caso dos 20% lá, que eu falei que é a vantagem sobre a folha, salvo se você tiver uma situação muito específica, é muito difícil o anexo 5 ser vantagem. Se você só tem imobiliária, é óbvio, né? Porque tem corretagem imobiliária, aí você vai ter que ter a tributação, você vai pagar o que é corretagem pelo 3 e o que é a parte de gestão pelo 5, salvo se o anexo, se o fator R for maior que 28, aí vai tudo mundo para o 3. Mas ele lá, você preenche no 5 e ele que diz que tributa pelo 3. É inteligente o sistema, é tudo feito, é o único tributo que é feito online com o governo, é ele que faz, né? Então você o cálculo já sai... É o sistema dele, só que não adianta você ir lá e colocar coisa errada, por isso tem que entender, você tem que fazer antes, entender para colocar lá. Por isso que tem que ser um contador, né? Não é questão, é questão que realmente precisa de ter um acompanhamento de um profissional qualificado. Com certeza. Porque o barato sai caro depois, porque não dá para você fazer por conta própria isso. Não, e a quantidade de dúvidas, né, que isso gera para uma pessoa que é leiga no assunto, que, né, não é o métier dela, não é esse, né, é a transação imobiliária e não o cálculo de tributos, né? Sim, e se fosse só o cálculo, quando eu falei de abrir empresa, envolve variáveis da lei civil, envolve variáveis tributárias. Você tem uma ideia, nós somos num país de maior complexidade fiscal e tributária do mundo. Nós estamos falando de mais de 3.600 leis ativas, mais de 60 tipos de tributos, mais de 60 obrigações acessórias. Nós estamos falando num país, o que os Estados Unidos é para tecnologia de guerra, nós somos para tecnologia de arrecadação, não é brincadeira. O sistema SPED chegou, nós hoje, a rastreabilidade que se tem hoje é absurda. Nós tivemos em 2015, foram detectados 11 milhões de notas fiscais eletrônicas emitidas e não declaradas. Né? O cara achava que podia rasgar a nota e não declarar. A nota eletrônica não tem como. Então, quer dizer, hoje a rastreabilidade é tão grande que se a pessoa não tiver zelo, não tiver cuidado, daqui a pouco ela constituiu um passivo para a vida dela que se torna impagável e danou, né, a vida dela. Com certeza, né? A gente alerta bastante também os corretores com relação a isso, com relação a uma série de outros comunicados que eles têm que fazer, enfim, mesmo com relação à lavagem de dinheiro, ao COAF, principalmente, né? Hoje nós somos duas profissões que têm que prestar conta ao COAF, né? Até um papel importante, social importante. Mas o profissional da contabilidade hoje é uma profissão realmente que está também sofrendo muito, né? Porque ela fica entre a empresa e o governo e com uma carga de responsabilidade muito grande, porque ele tem a atualização e o custo também para lidar com essa tecnologia é muito alto. E o mercado hoje nós lidamos também com a concorrência desleal, né? Nós temos do mesmo jeito que vocês têm as imobiliárias sem registro no Cresce, nós também temos os escritórios que estão aí no mercado, põe um contador laranja, todo mundo em volta não tem registro, nem o escritório tem registro, e vende a imagem baratinha para todo mundo. Aí quando você vai descobrir, eles saíram de cena. Então,
Da mesma forma, quando você contratar um contador no escritório, peça o registro dele do escritório no conselho e verifique pelo crcsp.org.br se o escritório ele tem realmente registro. Mesma coisa com vocês, não muda, né? A gente, quando eu contratei também as imobiliárias, eu verifiquei o registro delas no Cresce. Né? A gente tem que ser melhor aluno daquilo que ensina. Exatamente, né? É imprescindível, né? E, seu Donizete, para um corretor que tenha carteira assinada, vamos imaginar essa situação, qual que é o percentual pago em tributos como pessoa física? Bom, quem tem a carteira assinada, olha, eu até estava brincando com a Sônia também antes, falei assim, ter carteira assinada, lembra que ser funcionário é pessoa física, não é jurídica. A pessoa física, ela gera o vínculo empregatício, só que ter carteira assinada, em primeiro lugar, você tem que entender que isso tem que ser de fato, não é faz de conta. Então, estamos falando vantagem e desvantagem de incidência. Sim. Só que, para você ter a carteira assinada, é que nem você falar para alguém, é ser solteiro, ser casado. O que é ser solteiro, o que é ser casado? Ser casado não é pelo fato de constituir família, não. Você tem responsabilidades jurídicas, né? E que você também está subordinado a elas, pelo fato do matrimônio. Abrir empresa é isso. Não abrir uma empresa pessoa física, o que acontece? Você vai entender que você não tem a empresa, não tem o risco, não tem todas aquelas responsabilidades, mas você vai trabalhar para uma empresa, você vai ter 13º, férias, vai ter todos os seus direitos, você está na condição de funcionário, trabalhando para uma empresa, mas você tem uma incidência lá do imposto de renda, que é uma tabela progressiva, né, que vai de 7,5% a 27,5%, que além do INSS que você também paga nas alíquotas, né, você vai pagando nas alíquotas progressivas também, vai de 8% a 11%, com um teto de 642 de dedução, que muitas vezes o pessoal fala, puxa, mas ser funcionário não é muito oneroso, mas não é questão, a condição de ser funcionário não é questão tributária, porque quem opta por ser funcionário é uma condição de trabalho. Sim. Porque isso criou uma condição no mercado perigosíssima que estão fazendo hoje, que é chamado pejotização. Onde a pessoa fala, você vai trabalhar para mim como o quê? Como pessoa jurídica ou pessoa física? Espera aí. Isso não existe, Isso não existe, isso é ilegal. Ou você é o funcionário, porque o funcionário tem subordinação, né? Ele tem horário para chegar, horário para sair, ele segue ordens, ele trabalha para uma única empresa, e aquele que é empresário, pode ser individual, sociedade, seja o que for, ele não tem isso, ele vai ter o quê? Ele não pode ter subordinação, ele trabalha para mais de um ou mais, ele é individual, ou seja, o céu é o limite para ele. Então, quando você começa a distorcer e trazer a pessoa, em vez de ser funcionário, colocar ela como empresa, o que você criou? Além de uma condição ilegal, você distorceu para o lado do funcionário, da pessoa que deixou de ter seus direitos, perdeu todos os seus direitos e distorceu, né, a lei, é ilegal, é crime, e do outro lado, a empresa que está fazendo isso de contratar, ela também está se sujeitando a sofrer processos. Nós lidamos aí com empresas que, para ser vendida, não conseguem ser vendida, porque o grau de risco é tão grande pelo número de pessoas que trabalharam com nota fiscal, entraram com ação na justiça e praticamente quebrou a empresa. Então, digo hoje, é vantagem você ser funcionário ou não, eu não diria que é por questão tributária. Eu diria que é muito oneroso, mas também tem o outro lado em que você tem o seu salário e você não corre o risco de quem trabalha por conta não receber nada no outro dia. Entendeu? Tem o pró e o contra, né? Existe alguma vantagem para a empresa que tributa pelo anexo 5, mas o cálculo do fator R é maior que 0,28%? Eu acabei de explicar, né? A vantagem é que se você for maior, você vai para o anexo 3 e o anexo 3... Então, isso é possível, né? Imobiliária, ela só pode ser 5. Ela se torna muito vantajosa quando o fator R é acima de 28%. O fator R é a folha de pagamento dividido pelo faturamento. Acima de 28%, ele vai para o anexo 3, onde cai pela metade ou quase 40% a 30% a menor de arrecadação. Então, é muita vantagem. E quando vai se gerar o DAS, a empresa utiliza os percentuais do anexo 3, do anexo 5, como é que funciona isso? Como eu falei, o objeto social da empresa determinou quais eram as atividades. Aí gera-se o CNAE, né, o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Então, quando você gerou para a parte de corretagem, a nota fiscal emitida como corretagem é preenchido o faturamento no Simples Nacional na parte de corretagem.
E quando você faz a parte imobiliária, você preenche todas as informações para as notas fiscais emitidas como imobiliária. Está tudo previsto no objeto social da empresa. Tá. O próprio sistema, embora você quisesse fazer a parte da linha do mesmo jeito, né? Eu falo que o segredo de saber as coisas é desligar a tomada, né? Então, quando você coloca no sistema, ele sozinho vai analisar. Ele vai falar, olha, o que é corretagem? Anexo 3 direto, ele vai fazer um DAS só, mas ele faz o cálculo do anexo 3. O que é lá imobiliária? Ele está no anexo 5, ele verifica o fator R. Se o fator R é maior que 28, ele já calcula pelo 3. Se não, ele calcula pelo 5 mesmo. Tá. E ele vai ter o cálculo, ele vai somar e vai te gerar um DAS. Então os cálculos são separados, parados, mas pagam unificados. Né? Tá ok. E quando a empresa tem uma previsão anual de faturamento em um determinado mês, no mês seguinte esse faturamento aumenta, fazendo com que haja um desenquadramento do percentual provisionado no ano. Quando é que deve ser feita essa retificação na DAS subsequente, no final do ano? Como é que funciona? Então vamos, aí é um assunto perigosíssimo, hein? Presta atenção nisso. Porque eu já falei o seguinte, o limite é 4.800, 3.600 você já desenquadrou do ISS, 4.800 você desenquadra do Simples. Tá, então como funciona? Olha o perigo que é, vamos falar do 4.800. Se você excedeu 4.800.000, mas excedeu em até 20% de 4.800, ou seja, o que você cedeu ficou abaixo de 20%, você poderá continuar pagando no Simples Nacional, no mesmo fator R e tudo mais, até dezembro e desenquadra em 1 de janeiro do ano seguinte. Aí a empresa não mais enquadrada, mas a empresa ainda vai pagar pelo lucro presumido ou real. Ok? Se excedeu em mais de 20% dos 4.800, 20% de 4.800, o excesso que teve de faturamento foi superior a 4.800, você retroage, vamos supor que é um ano comum, não é o ano que você abriu a empresa. Você já abriu, nós estamos no ano comum. Eu cheguei aqui em novembro e eu excedi em mais de 20% dos 4.800. Você retroage a janeiro, você tem 30 dias para recolher todos os tributos, como não sendo simples, retroagido a janeiro. Peraí, mas eu já paguei, aí que tem aí a pergunta fala em retificar, você não tem nem condição de retificar, você vai pedir restituição. O que já foi pago, você vai pedir restituição, vai entrar com um processo administrativo. Por quê? Porque não é simplesmente você muda o código e compensa, porque o dinheiro que estava lá já foi para a prefeitura. A prefeitura já está com o dinheiro, não está mais com a Receita Federal. Então você tem que ir lá na prefeitura pedir o dinheiro de volta, pedir para a Receita Federal o dinheiro de volta. Por mais que crie outros mecanismos mais simples, mas ainda é assim. E aí o que acontece? Você tem até 30 dias para recolher tudo retroativo a janeiro. Olha o tamanho do prejuízo. Então, por isso que quando você vai começar o ano enquadrado no Simples e você tem tendência a ter faturamento alto, é muito importante que sente o profissional da contabilidade, sente os gestores da empresa e tenham muita consciência qual é a projeção que se tem para se fazer o enquadramento no Simples. Porque se você estourar durante o ano, o prejuízo vai ser grande. Nossa. Então, você tem que estar no Simples e realmente é vantagem. Então, não é brincadeira. E não tem para onde fugir, não dá para dar um jeitinho, não. Isso aí é rastreável. Cada vez mais, né? Mais atualmente, né? Nós estamos chegando ao fim. Que pena, nosso... agora está ficando bom. Agora que a gente está começando a entender de física quântica, eu queria aqui dar uma dica para os corretores. Vou me permitir dar uma dica do seu livro. Posso? Bom, eu não... Bom, se você, na verdade, aqui, ó, o presidente do CRC, ele tem... Vice-presidente. O vice-presidente do CRC tem um livro que eu acho que é muito interessante para o profissional, guia para a abertura das empresas. E aí vocês podem também ter mais informações sobre esse assunto, que realmente é de quebrar a cabeça de qualquer um aqui, né? E queria agradecer muito a sua presença e deixar esse espaço aqui para as suas considerações finais. Bom, novamente, né, deixar o agradecimento, porque eu acho que é muito importante poder levar essa cultura empreendedora para o profissional, porque a cultura empreendedora hoje é tudo. E quando a gente fala em buscar um profissional de contabilidade, nós não estamos só defendendo a categoria. Realmente é para a proteção de cada um, porque realmente é muito complexo. Então, nós busquem profissionais, mas busquem profissionais registrados, habilitados, do mesmo jeito que as imobiliárias precisam estar registradas no Cresce. Pedimos que vocês tomem cuidado e contratar escritórios também registrados no Conselho. E qualquer problema, faça contato com a gente e nós, de alguma forma, estaremos atendendo vocês. Muito obrigado.
Muito bom final de semana para vocês, uma semana cheia de bons negócios e semana que vem estamos juntos novamente.